dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? Verão chegando, mas o tempinho não tá bom, mas fazer o quê, né? Vamos melhorar, se Deus quiser, esperando, né, que esse ano termine, que esse ano foi péssimo, mas a gente não pode nem discutir sobre isso, né? Hoje eu tenho um convidado aqui, que eu admiro muito ele pela personalidade dele, e hoje eu consegui trazê-lo aqui no meu programa. É o vereador Zezinho do Caminhão. Zezinho, boa tarde. Boa tarde, Marli. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que honra, né? Eu fiquei tão emocionado quando você me ligou, me convidando, né? Fiquei assim surpreso, né? Porque o seu programa é um programa de muita aceitação, né? Sempre que eu tenho uma folguinha, né, e está passando, eu acompanho. Então, você é de uma delicadeza, uma dama nessa cidade, então participar do seu programa é um presente que eu estou ganhando. Obrigada, fico muito honrado. Eu admiro muito o seu trabalho, porque você fala, você chama atenção, mas você chama atenção assim, tão sutilmente com educação, que a gente acha até que você que está certo. Hein, Zezinho, vamos comentar, vamos falar. Zezinho do Caminhão, e esse nome pegou mesmo, né? Na verdade, eu tenho uma origem, né, para ter esse nome, né? E ele acabou sendo meu nome político, que na verdade, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é José Sebastião Rabelo. Mas se chegar lá no bairro, na qual eu vivo há 57 anos, eu sou morador do bairro do Cônego e nasci no bairro do Cônego, na localidade de Vargem Grande do Cônego. Você mora ali em Vargem Grande? Não, eu moro indo para o Grande do Céu, mas eu nasci lá no Vargem Grande. Tá. Né? Então, se chegar para essas pessoas e falar sobre José Sebastião Rabelo, praticamente ninguém vai saber quem sou eu. Mas se falar Zezinho do Caminhão, vai saber. Por quê? Porque durante 24 anos eu trabalhei fazendo frete, tirando entulho, transportando areia, terra preta para jardim, né? Vários materiais. E sobrevivia disso, né? Sustentava a minha família disso. E que também, a partir desse caminhão, né, eu fiz um social. Tanto a gente não deve ter apego a bens materiais. Mas eu tenho um envolvimento, uma história de vida com esse caminhão, Marli, que eu tenho ele há 30 anos. Ele esse caminhão é 68, quase da minha idade, eu sou um pouquinho mais velho. E aí, a partir do momento, né, que eu fiz uma cirurgia de coração e por enquanto eu estou impedido de dirigir o caminhão, ele está lá dentro da minha garagem, se você olhar é de dar pena, tá mais amarelo do que essa camisa minha de poeira, só que eu estou tendo uma resistência de vendê-lo, né, porque a gente tem uma história, né, e aí eu tô com essa dificuldade, mas em algum momento eu vou ter que tomar uma decisão, né, porque se eu não vou poder conduzi-lo, né, por que ele tem que ficar lá na minha... se estragando, né? Sim, é de dar pena de ver o meu caminhão e ao mesmo tempo eu fico ali sem coragem de mexer nele ali, porque eu lembro do momento de muita felicidade. Vai me fazer muita falta esse caminhão, né, pela história que eu tenho com ele. E como é que você, assim, entrou na política?
Na verdade, eu não tenho origem política na família, né? Nenhuma das pessoas da minha família, né, tiveram algum tipo de inclinação para a política. Mas eu sempre tive assim, um espírito de liderança, né? Na localidade eu fui presidente de associação de moradores, uma associação de moradores pequenininha, lá da Granja do Céu, não sei se você conhece. Conheço, Granja fui lá do uma Céu. vez, fui lá uma vez. A Granja do Céu é um local muito bonito, pequenininho, né? Pequenininho, né? É um lugar de pessoas muito humildes. Deus foi muito generoso com aquela localidade. Se você for lá em cima, você vai ficar encantado com o local. Você ouviu falar também nada lá de arruaça, nada de briga? Nada. Né? São pessoas do bem que moram na Granja do Céu. A maioria nascem, né, cresce ali e constitui a própria família ali, né, entre eles mesmos. Parece Pericê que é assim. Então é uma localidade linda, tem aquela montanha, a Pedra do Elefante, que é muito bonito, e você vem naquele baixadão em cima, você vê o Cônigo, você vê a Olaria, é um lugar realmente primoroso. Tem muitos anos que eu fui lá. E aí eu fui presidente da Associação de Moradores ali durante 8 anos. E aí fui muito atuante, né, por buscar melhoria para a localidade, sempre participando muito de tudo. E aí esses moradores e de outras localidades, né, vendo a minha disposição como presidente de associação de moradores, me estimularam que eu colocasse o nome, né, para disputar a eleição no Legislativo. E aí até que um dia eu acabei criando coragem, coloquei o nome, né, fui muito bem votado, eu tive, assim, foi uma grande surpresa no meio, né, pela primeira vez, sem recurso, né, sem apoio político, sem mídia, eu tive 992 votos. A primeira vez. E aí, mas eu tinha, Marli, uma dificuldade muito grande, eu não sabia me comunicar, porque tinha os palanques, né, que eram os caminhões que você subia para se comunicar, interagir com o eleitorado nas comunidades, só que eu tinha muita dificuldade. Eu subia nesse caminhão, quando eu estava embaixo do caminhão, antes de ser chamado, eu sabia tudinho o que eu tinha que falar, eu sabia o recado que eu ia dar. Quando eu subia, que me entregava um microfone, eu não sei o que acontecia. Mas o microfone é inimigo das pessoas. Dava um branco total. Muitas das vezes eu subia esse caminhão, chegava lá em cima, branco, né, e só cumprimentava e descia sem falar uma palavra. Porque eu ficava perdido. E aí eu cheguei a um ponto que eu até na época cheguei a comentar das pessoas do partido. Eu falei, gente, eu não levo jeito. Como que eu vou pedir voto se eu chego lá em cima e não tenho coragem de pedir voto? Eu não sirvo para ser político. E aí me deram 2 livros. Falou, você lê esses 2 livros. E aí me deram a sugestão. Você tem mais 3 anos e pouco para se preparar. Porque você tem potencial pela votação que eu tive, né? E aí todas as vezes que você tiver uma oportunidade que alguém te der um microfone, não se envergonhe, pegue aquele microfone, mesmo que você tropece nas palavras, mesmo que você erre na hora de falar, mas use o microfone. E assim eu fiz. Eu li os 2 livros, um deles retratava exatamente as dificuldades que eu vinha enfrentando. Parecia que fui eu que tinha escrito aquele livro. E aí eu fui me aperfeiçoando, né, me corrigindo. Aí eu fiquei bom de oratória? Não. Mas aí eu já tive menos dificuldade. Porque quando eu chegava ali em cima do caminhão, Marli, eu chegava com o rosto tão vermelho em alguns momentos, que se colocasse um ovo, ele fritava na hora, ele queimava, né? Porque eu ficava com aquela imagem de calor no rosto, porque eu tinha ali a inibição de me comunicar. Hoje eu não tenho essa dificuldade nenhuma, né? E consigo transmitir, né, dentro da minha autenticidade, isso é uma das minhas virtudes, né? Eu consigo transmitir o meu recado para a sociedade exatamente da forma que ela entende. Eu conheço pessoas que dizem para mim, Zezinho, eu assisto a TV Câmara por sua causa. Eu estou lá fazendo alguma coisa na cozinha. Quando eu anuncio o seu nome que você vai falar, eu corro para lá para ouvir, porque você transmite exatamente aquilo que eu queria falar. Então, a minha autenticidade, o meu envolvimento com as pessoas, né? Porque eu venho muito de baixo, a minha origem de pessoa muito humilde, muito simples, a minha família.
Então eu sei as dificuldades das pessoas, eu sei o que eles estão passando. Exato. Eu já senti muitas vezes na pele e sinto até hoje. Então, na hora de eu fazer as minhas ações, né, de buscar a solução, ou mesmo até de reagir através de uma tribuna, de um programa de televisão, eu reproduzo exatamente aquilo que as pessoas estão sentindo. Então eu consigo passar a mensagem da forma que ela entende. Então isso é muito bacana, é um crescimento, né, é uma evolução da minha vida parlamentar e eu busco, né, no meu dia a dia esse aprendizado. Então, na sua primeira eleição, você teve o quê? Quantos votos? 992 votos. E qual é o teu partido? O meu partido durante 15 anos foi PSB. Durante 15 anos. E aí eu fiz uma mudança, né, que não foi boa para mim. Né? Eu acompanhei um grupo, né, para uma disputa de eleição e eu fui para o PSOL. Só que ali eu não consegui, eu não me identifiquei, né, com a maneira que o partido, né, que conduz, né, a sua política, né, e aí houve assim um confronto, né, houve uma crise de identidade muito grande, né, daquilo que o partido pregava e do que eu queria para a minha vida, dos meus princípios, meus ideais, meus valores. Houve um confronto, não houve uma química, né, que permitisse que eu continuasse dentro do partido. Então, houve um acordo, até de cavalheiros, né, e eu tenho que agradecer muito a executiva do PSOL, principalmente com o presidente Rodrigo Inácio, e aí houve um entendimento, né, que tanto eu quanto o PR deveria ser liberado, que eram os únicos 2 representantes que eles fizeram, né, e aí a gente tem que enaltecer esse tipo de conduta, porque eles ficaram sem os seus representantes e não nos criaram nenhuma dificuldade, nos liberou, e aí eu retornei para o PSB, que foi o meu partido de origem, e que eu permaneço e tive a minha reeleição. O Anderson também era do PSOL, não era? O Anderson Isso, o Anderson também era do PSOL, e ele fez a mesma migração que nós fizemos, né? Na época nós fizemos essa mudança em conjunto, justamente seguindo um grupo, né, que a gente entendia que aquele grupo deveria permanecer junto, né, para a gente buscar o melhor para a cidade. Acabou que não deu certo, mas é aquele negócio, né, Deus escreve certo por linhas tortas, e foi mais um aprendizado, mais uma bagagem, né, principalmente para mim. Eu levo dessa forma. Aqui, você faz muita oposição ao governo, né? Sim. Agora, você faz com certeza aquilo que você está fazendo, né? Exatamente. Eu sei exatamente a minha função, a minha atribuição. Eu não exponho ninguém pessoalmente, eu não levo nada para o lado pessoal. Eu estou há 8 anos, estou completando 8 anos de mandato. Eu nunca passei um constrangimento na tribuna, no plenário da Câmara. Sabe por quê, Marli? Porque eu não pratico aquela política, né, do quanto pior, melhor, né, de favorecimentos pessoais. Quando eu me posiciono contrário a uma situação, eu estou muito documentado, eu estou muito consciente daquilo que eu estou falando e do que eu estou fazendo. Tanto que muitas das vezes eu termino a minha fala e falo, qualquer vereador que apoia o governo, que faz parte da base do governo, ele tem o mesmo tempo que eu na tribuna. Ele pode vir aqui, citar meu nome e dizer que eu estou mentindo. Só faz o seguinte, o faça, mas na próxima sessão esteja em plenário, porque eu vou citar o seu nome e vou desconstruir tudo aquilo que você veio aqui desmentir. E aí eu vou te chamar de mentiroso. Então, Marli, eu tenho esse comportamento, essa conduta, né, de só falar aquilo que eu tenho 100% de certeza. E eu me documento em tudo. Nada meu não tenha documento. Então, por isso eu me preservo, eu me protejo e por isso eu sou muito respeitado, inclusive pelos meus adversários. Agora, uma coisa está mais do que certa. O Zezinho estava errado em não caminhar com o atual governo, com o Renato Bravo. As urnas deram a resposta. Nós nunca vimos, né, nesse tempo todo de governança da nossa cidade, da nossa existência, uma votação tão pífia, tão humilhante, porque você passar 4 anos governando, né, com toda a estrutura, com orçamento, com equipamento, com praticamente quase 7 mil funcionários à disposição, um número altíssimo de nomeações,
né, que ele escolhe essas pessoas, ter 3.500 e alguma coisa de voto é uma humilhação, né? O que a população diz, ó, o seu governo foi o pior governo que surgiu dentro da nossa cidade. Eu ouço, tem um ditado popular que diz muito bem isso. A voz da população é a voz de Deus. Está aí. O resultado das eleições reflete a má gestão e eu não poderia caminhar junto. Eu não poderia estar junto. Eu lamento muito isso que houve, porque nossa amizade é amizade de família, tanto da parte da mãe dele quanto do pai, entendeu? Então eu ficava triste de ver as pessoas falarem tão mal, mas fazer o quê? Como é que você vai defender? Não tem como. O Renato Bravo e a sua esposa são pessoas muito educadas. São gentis, tá? Eles, assim, é de uma educação muito grande. Agora, como gestor, ele se mostrou muito incompetente, muito ruim. Muitas das vezes nós o alertamos, avisando aí que o caminho que estava seguindo era ruim, que certas alianças a gente não se faz, inclusive aliança dentro da Câmara de Vereadores, não dá para fazer certas composições, porque ela não é benéfica, ela não traz benefícios para quem está governando e muito menos para a parte mais importante da nossa cidade, que é a população. A população, ela tem que ser prioridade em qualquer governo. Tanto é, Marli, que ela dá uma procuração em branco para nós, tanto no executivo quanto no legislativo, que nós só chegamos lá através de uma votação, né, da sua escolha. Ela dá essa procuração em branco para a gente justamente ir lá lutar e defender os seus interesses. Né? Os seus interesses, que eu digo, é da sociedade, é da população. Exato. Agora, o que você achou dessa eleição agora? Essa eleição, ela reflete exatamente aquilo que a população disse nas urnas. Olha, gente, o que nós queremos é que as pessoas que não vai nos representar, que ele trabalhe, que ele arregace as mangas. Essa prática de política que vem sendo praticada ao longo de várias gestões, e não é só do Renato Bravo, isso acabou. Tanto é, Marli, que de primeiro o prefeito ele se elegia a primeira vez e a reeleição era dada como certa. Há quantas eleições que a gente não tem mais a reeleição de um prefeito da cidade? Ele com todo esse aparato da máquina pública e ele não consegue a reeleição. Ele está dizendo muito claro à população, não adianta fazer em cima da hora, não adianta tentar nos ludibriar com alguns benefícios em cima da hora. Nós queremos que você arregace as mangas e trabalhe o ano todo, e é os 4 anos. E isso está muito claro. Isso ela disse, né, por quem perdeu, e está dizendo que o Johnny para aquele que vem. De claramente o Johnny. Johnny, se você quer, né, continuar na vida pública, se você quer ter segmento, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que fazer diferente dos seus antecessores. Se não fizer, o seu destino é como o dos outros, né, que saíram. Né? Você receberá um não, talvez até de forma humilhante, como foi esse último. Então, que arregace a mangas, que faça diferente, que pense na população. Né? Sabe escolher um secretariado, que isso é importante. Isso. E aí ele já está dando um passo importante quando ele diz que não vai aceitar mais indicação política, principalmente de vereadores. Porque, Marli, uma das piores coisas que acontece dentro de um governo são as indicações políticas. Porque ela meramente ali, ela tem ali como meta, como principal aquela indicação, é a capacitação de quem está indicando? Não. É a qualificação? Não. É meramente política. Aquela pessoa eu estou indicando para ocupar um espaço estratégico dentro do governo que gere voto para aquele que indicou, para ele continuar dentro do poder, para que ele não saia. E aí essa prioridade não passa a ser a população. Ele trabalha em função, né, de dar, digamos, uma publicidade, uma projeção política para quem botou lá dentro dos setores estratégicos da prefeitura. Sim. O maior exemplo é dentro da saúde. Como é que você me pega uma pessoa, né, que simplesmente não tem qualificação nenhuma para ocupar aquela função,
né, uma pasta tão importante, tão sofrida igual a saúde, aí você vai lá e me bota um político lá dentro, inclusive para comandar a gente que tem conhecimento e ele não tem conhecimento nenhum. Aí você vai olhar uma diferença de salário, aonde aquele ali que está sendo subordinado, que tem qualificação, né, tem condições de estar ocupando aquele espaço ali, recebe menos que um salário mínimo, e quem que está comandando, que não sabe nada de saúde, ele só sabe fazer política, né, principalmente para quem nomeou, com salário de 4, 5 mil reais, e isso que eu estou te falando, eu tenho prova dentro do gabinete. Quer dizer, então, parabéns para o Johnny Michael, que está tendo a coragem, a ousadia de dizer, dessa forma nós não vamos fazer. Né? Ele está tendo enfrentamentos, está tendo reações, inclusive dentro da Câmara, Marli. Estão montando vários grupinhos, justamente que é para criar as dificuldades para que o governo do Johnny Michael não funcione. E a gente está lá de olho, porque a gente vai botar esses nomes a público. Exatamente. A opinião pública vai ficar Aí sabendo desses nomes. Né? Você não pode omitir. Né? Agora, você cria as dificuldades para extrair facilidade, essa prática horrorosa, ruim, danosa, a gente não aceita mais isso, a sociedade não aceita, né? E quem é do bem, quem é bem intencionado, quem tem disposição para trabalhar, precisa de cargo dentro do governo. Eu estou há 8 anos, eu não tenho cargo dentro do governo, eu não preciso. Eu não dependo de prefeito, eu não dependo de secretário, de subprefeito, eu não dependo. O que eu dependo, sim, é de trabalhar. E eu tenho dado essa demonstração. Eu trabalhei, está aí o meu reconhecimento, eu tive uma votação expressiva, né? Não usei, Marli, 1 centavo de dinheiro público. Não usei. Não precisa de dinheiro. Quantos votos você teve? 1.427. Votação boa, hein? Quer dizer, você convencer 1.427 pessoas saírem de suas casas, numa pandemia, numa revolta que as coisas da cidade não funcionam, um caos na saúde, um caos na educação, você ainda ter credibilidade de 1.427 pessoas sair das suas casas para votar, a gente tem que comemorar e tem que valorizar e tem que honrar muito esses votos. E aí eu vou fazer desse jeito, eu vou trabalhar muito mais, né? Eu vou ter mais responsabilidade ainda com essas pessoas, eu vou me dedicar intensamente para fazer jus a esse merecimento. E vou sempre que for solicitado, Marli, por essas pessoas e por aqueles que não puderam votar em mim por algum motivo, de todas as vezes que precisarem da minha atuação, que eu esteja do seu lado ou que eu seja o caminho, né, para algum tipo de solução, de luta, eles vão poder contar comigo. Né? É dessa forma que eu quero retribuir essa confiança que mais uma vez foi me dada. Se conseguir 3 mandatos seguidos, não é fácil. O primeiro, você até é o novo, é o diferente, né? É a esperança. Agora, depois você conseguir uma reeleição e conseguir mais uma, realmente é porque eu estou tendo méritos e reconhecimento que eu estou trabalhando. E estou trabalhando de maneira honrada, digna, verdadeira, sem enganar ninguém, sem ludibriar ninguém, né? Sem usar tudo que eu faço para uma projeção política, eu não uso, né? A minha projeção política é através de reconhecimento de trabalho. É o que eu faço no plenário, é os projetos que eu apresento, é as brigas que eu tenho, né, em favor da população, que não são fáceis, são duríssimas, né? Brigar pela população, Marli, não é fácil. Eu escolhi o lado mais difícil da vida pública, que é ficar do lado da população. A maioria, antes do governo assumir, eu já faço parte de uma base. Aí depois você vai procurar saber, ele abocanhou uma secretaria aqui, abocanhou outra ali, abocanhou vários cargos em pontos estratégicos, né? Eu não tenho nada disso. Nunca tive, não tenho e não terei. Aqui, você já passou pela sua cabeça, assim, de ser candidato a prefeito? Eu fui muito estimulado nessa eleição. Eu me sinto até muito preparado para isso, até porque eu sei, aí não é soberba, não é nariz empinado meu, eu sou um parlamentar atuante, eu participo de tudo, eu participo de várias comissões dentro da Câmara, praticamente eu não falto uma audiência pública, principalmente orçamentária, né, para eu saber
né, o que está acontecendo com o município, fora as minhas fiscalizações, né, participei da montagem da lei orgânica como vice-presidente, né, então eu tenho atuado em várias partes da Câmara e isso me deu, assim, digamos, um bom conhecimento, né, de gestão pública, de legislativo e até de leis. Então hoje eu sinto que eu tenho uma bagagem, né, que já dá para eu ter, digamos, essa pretensão. E eu fui muito estimulado nessa eleição para que colocasse o nome. Qual foi o motivo que eu não coloquei? Justamente porque eu passei por uma cirurgia de grande porte no coração e essa cirurgia está em torno de 2 anos e meio. Então, pelo tamanho da cirurgia, Marli, ela ainda é uma cirurgia recente. E aí uma das condicionantes para que eu tenha uma vida saudável, uma vida mais prolongada, que eu quase fui embora, quase que eu deixei aqui a nossa cidade, são 2 condicionantes. Eu não posso pegar peso, no máximo até 7 quilos, e é duríssimo isso para mim, para quem vem de uma batalha de encher caminhão sozinho. Eu enchi meu caminhão sozinho muitas vezes, de entulho, de material, então isso para mim foi duríssimo, foi difícil absorver isso, né? Fiquei até com certa depressão, né? Um certo trauma por causa disso, mas graças a Deus eu já estou superando. Eu tenho que comemorar a minha segunda oportunidade de vida. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar e não teve essa oportunidade, né? Então, e a outra é não me aborrecer. O aborrecimento é um perigo. Aí que está. Então, como o executivo é um cargo de muita cobrança, e aí a gente vem de maus governos, né, alguns mandatos, então eu fiquei com medo, né, de eu ter a possibilidade de ganhar uma eleição e a cobrança ser dura, porque a população não quer mais explicação. A culpa é do governo que saiu, eu peguei a prefeitura destruída, né, primeiro eu estou arrumando a casa, então vocês vão ter que ter paciência. A população não quer saber mais disso, acabou. A paciência dela se esgotou com os políticos da cidade. Ela quer que o problema do Raul Sertã seja resolvido, dos postos de saúde seja resolvido, que aquela fila interminável de vaga em creche seja resolvido, que as vagas de escolas aconteçam, que as escolas sejam recuperadas. Ela não aguenta mais ficar olhando aluno sendo dispensado mais cedo porque choveu, molhou a sala toda. Ela não aguenta mais ouvir explicação que não conseguiu preparar o edital de licitação do transporte público, e o caos está aí, né? Ela não aguenta mais dizer que não tem dinheiro para a usina de asfalto funcionar e aí não tapa os buracos, né? Ela não quer ouvir isso, ela não quer ouvir que a prefeitura não tem funcionário suficiente para consertar o paralelo, capinar as ruas e desentupir o bueiro. Ela não quer mais ouvir isso, ela cansou disso. Então, diante disso, Marli, eu fiquei com medo de haver uma pressão muito grande, porque eu seria uma grande esperança para essa sociedade e chegar num momento e eu não conseguir corresponder na velocidade que a população deseja, e ela está muito certa. Então, essa pressão poderia, né, comprometer esses avanços que eu já tenho adquirido com a recuperação do meu coração. Saúde, né? Exatamente, lugar, a minha né? saúde. Poxa. E a minha família, minha esposa e meus filhos, eles ainda não têm nenhuma estabilidade, eles não têm nenhuma garantia. O esteio da minha casa ainda sou eu. Então, se por uma infelicidade, né, acontece de eu não estar mais aqui, né, eu vou deixar eles abandonados à própria sorte. E quem não tem a sua família como prioridade, quem não tem a responsabilidade com a sua família, quem não tem amor à sua família, que não vai ter com a cidade mesmo, que não vai ter com a população. Então, diante disso, eu recuei e entendi, né, que não era o momento ainda para eu colocar meu nome. Deus faz tudo no momento e na hora certa. O meu momento não era esse. E pegar um abacaxi desse como está, poxa vida, você... eu não vou deixar de estar ali envolvido e ajudando. Eu sei, mas não... aí vai ter em alguns momentos que eu vou botar o pé no freio. Opa, essa situação aqui não é para mim, ela está me fazendo mal, ela vai me pôr em risco. Então é melhor eu recuar, né, e deixo aqueles que têm mais não, e você como prefeito, você estaria na linha de frente. Na linha de frente. E eu me conheço.
né? Eu não ia me forjar da luta, eu não ia, né, me esconder como o atual prefeito se escondeu da população, não iria. Eu iria estar presente o tempo todo. E eu não, hoje, né, eu não entendo que não é o meu momento ainda. Tem que esperar mais um pouco. Ô Zezinho, e você está, no momento, tá do lado desse prefeito, do Jaime, do Johnny? Johnny, sim. Por enquanto, nós tivemos muitas ações em conjunto, né? Nós trabalhamos muito de mãos dadas. Eu, Johnny, o Eito, o Marcinho, Pierre, muito. E muitas das ações, às vezes foi só eu e Johnny, às vezes outras ações eu e Marcinho, outras eu e Pierre, outras eu e o Hélio. Então a gente caminhou em vários momentos, mesmo ali abraçado, de mãos dadas, né? Inclusive isso deu essa projeção ao Johnny, como deu para mim, deu para os demais vereadores. Então não há porquê agora, nesse momento, porque o Johnny está ocupando uma posição de executivo e de legislativo, que nós entraríamos assim num confronto. Eu já vou começar a criar dificuldade para o Johnny. Não, pelo contrário, eu sou um aliado dele até que ele encontre os caminhos daquilo que nós defendemos. Falei, Johnny, você conta comigo, porque se você começar a botar em prática, né, pelo menos iniciar os encaminhamentos daquilo tudo que nós combatemos, aquilo que nós identificamos que é errado, aquilo que é prejudicial para a cidade, para a sociedade, né, para as entidades. Se você começar a dar os encaminhamentos, nós estamos juntos, nós estamos de mãos dadas. Eu quero melhor para essa cidade, eu quero melhor para as pessoas dessa cidade. E não há porquê eu não caminhar contigo, né? Porque os nossos ideais, nossos princípios, nossos valores, né, as nossas ações, elas são muito próximas. Então hoje eu tenho que ser um aliado e torcer muito que o governo dele dê certo. Porque se o governo dele der certo, é bom para mim, é bom para minha família que reside aqui, é bom para os meus vizinhos, para os meus amigos. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então eu estou ali torcendo muito que dê certo e vai dar certo. Na esperança. Porque eu acho que o período de errar, da nossa cota de erro, acho que ela se esgotou, nós gastamos tudo com esse último governo. Então acho que a gente não tem mais o direito de errar. Então eu estou apostando muito, eu estou muito esperançoso. O Johnny é uma pessoa do bem, tem uma cabeça boa, está preparado. Aí as pessoas falam, mas ele só tem 35 anos. E daí? Isso, mas é de gente jovem mesmo que a gente precisa. Esse país está envelhecendo e quem vai tomar conta, né, vai pegar essas frentes, são os jovens. Que vai enfrentar, tá cheio de vida, de saúde. Tá cheio de energia. Né? Lógico, não pode abrir mão das pessoas mais experientes, mas se aconselha, né, conversa, né, ouça a opinião, que a tendência é fazer certo. Então eu estou apostando muito no governo, né, e ele vai poder contar muito comigo. Né, enquanto ele estiver pensando ali numa cidade melhor, pensando nos benefícios para as pessoas, né, no benefício para as comunidades, para os bairros, né, ele vai contar com o meu apoio. Né? É uma pessoa simples, né? Não é um cara cheio da grana nem nada. Né? A origem dele é lá do Lazaredo, quer dizer, então vem lá de baixo, ele é do Lazaredo, a sua origem. Então ele tem conhecimento das dificuldades. Exato. Né? Então a gente hoje, Marli, né, todos nós somos iguais, aqueles que têm um poder aquisitivo lá embaixo e aquele que tem lá em cima. Todo mundo somos iguais. Agora, o que nós temos que fazer para que a coisa comece a funcionar? Proteger os mais frágeis, aqueles que têm mais dificuldade de caminhar. Se a gente começar a proteger essas pessoas, mostrar o caminho para eles, aproximar um equilíbrio. O equilíbrio numa totalidade é muito difícil de acontecer por causa da diferença econômica de cada um. Mas se você der uma condição dele caminhar um bocadinho, a gente começa a achar o caminho de ser bom para todo mundo. E aí vai ser bom para esses mais frágeis, vai ser bom para aquele da classe média e vai ser bom para aquele da classe mais alta. Porque a gente precisa da harmonia, a gente precisa do entendimento, a gente tem que ter as pessoas do nosso lado felizes. Se todo mundo estiver feliz, as pessoas não vão criar problema um com o outro, ele não vai estar pensando em dar uma rasteira no outro. Eu sei que isso é sonho, né? Mas é um sonho possível.
tão né? bom você levantar em paz, né? Tá de bem com a vida, e tudo desenvolve mais rápido, mais fácil, né? As pessoas que já levantam amargurado, já pensando em fazer mal nos outros, não dá certo. A gente precisa da harmonia, Exato. né? A gente precisa disso. Você precisa entender que quando Deus fez o nosso planeta, ele diz, o que ele disse, cara? Todos vocês são irmãos, todos são filhos de Deus. Então é isso, a gente precisa de ter um caminho, né, de todo mundo ter condições de sobreviver, né, de ter o direito ao mínimo, né, do que a vida nos propõe. Porque tem uns que tem muita coisa e outros não tem nada. E aí essa pessoa acaba, né, sendo infeliz, né, e aí a gente tem, digamos, essas dificuldades, às vezes até de relacionamento, as pessoas muito revoltadas. Então a gente precisa achar um caminho do equilíbrio. Não é fácil, né? Porque isso não é de agora, isso se arrasta desde que iniciou a existência do nosso mundo, né? Mas a gente tem o direito de pensar que é possível. Ô Zezinho, eu quero agradecer você também, porque eu vou, né, receber a medalha, né? A medalha, a comenda Barão de Nova Friburgo. Eu tenho certeza que você votou a meu favor, né? Eu não teria como, né, Marli, não votar a favor. Até porque se a gente fizesse, né, um levantamento da opinião de Nova Friburgo, o seu nome seria unânime, né? Você tem esse reconhecimento, né? Você hoje é uma pessoa que tem uma identidade muito grande com a população de Nova Friburgo. Falou seu nome, as pessoas já sabem quem é. E aí de que forma que se fala a seu respeito? Sempre com elogio. A gente não vê uma pessoa falando que você fez alguma coisa errada, né? Chamam você sempre de dama, né? Porque na verdade você é uma dama, né? E eu não poderia deixar, né, de ter votado para você, e você é muito merecedora, né? Você faz jus, porque você contribui para a nossa cidade de uma forma muito bacana. Então você não é uma pessoa que parou no tempo, né? Está sempre muito ativa. Né? Então, isso é muito bacana. Então você hoje faz parte da história de Nova Friburgo. Né? Tem a sua digital, né? Eu espero um dia, né, fazer parte dessa história. Mas também, olha, eu tinha que chegar aos 84 anos também com alguma história, né? É verdade. Olha que idade linda, 84 anos, né? Saudável, lúcida, né? Então isso é muito bacana, né? Eu espero, né, que eu consiga chegar a essa idade, né? Mas já dei uma rateada no meio do caminho, né? Mas graças a Deus, né, a medicina muito avançada permitiu fazer o conserto. Ô Zezinho, já vi avisar que nosso tempo terminou. Você pode despedir dos telespectadores? Muito obrigado. É tão bacana quando a gente se sente confortável num programa, né, à vontade, né, e isso você permite que a gente, né, se coloque da maneira que a gente se entenda melhor, que o tempo passou e eu nem percebi. Rápido, meia hora, rápido. É muito rápido. Então quero, Marli, primeiro te agradecer, né, por esse privilégio, por essa honra de estar nesse seu programa, né, ter um carinho enorme por ti, pelo seu programa, e isso não é uma coisa só minha, a população tem isso por você, e aproveitar, me dirigir às pessoas que estão nos acompanhando, agradecer mais uma vez pelos 1.427 votos e me colocar à disposição, a de vocês que votaram em mim, da mesma forma aqueles que não votaram. Eu sou vereador do município de Nova Friburgo. A minha origem é Cônigo, né, aquela área de Granja do Céu, Nevagem Grande, Cascatinha, Sítio São Luís, Caledônia. Eu sou do Estrada do Garrafão, sou daquela área ali. A minha origem. Agora, vereador, eu sou do município. Então, eu me coloco à disposição de todos vocês, né, para aquela situação que eu for o caminho, conte muito comigo. Muito obrigado, desejo uma felicidade para todos. Muito obrigado por permitir eu entrar em suas residências, né, para poder expressar aqui as minhas opiniões, né, e uma certa forma, uma conversa, um bate-papo, olho no olho com vocês. Zezinho, olha, muito obrigado por você ter vindo, porque nessa correria, né, toda que a gente vive, né, olha, meu programa está às suas ordens, a hora que você quiser vir, você me liga, Marli, eu preciso ir lá no seu programa, às ordens, tá bom? Dê um abraço à sua família, sua esposa foi muito delicada em me atender, entendendo que dia que eu liguei, tá? E meus telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, um beijo muito grande para vocês, tchau!
resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.